tarde. Nós estamos aqui hoje com o diretor do museu, Wilton Almeida, e nós vamos conversar um pouco sobre a questão de como se dá a educação museal dentro do museu, de como todo esse trabalho tem aceitado trabalhar com neurodivergentes dentro do município de Vigia. Wilton, boa tarde. Durante a entrevista, eu pediria que você fale sobre o respeito da sua trajetória pessoal, formativa, profissional e que relacione toda a sua formação com a sua atuação dentro do museu. Você pode ficar bem confortável, falar um pouco sobre suas experiências, de como é importante agregar toda a sua formação dentro de toda essa formação museal, principalmente para pessoas que queiram estar visitando o Museu Municipal. Bom, a minha trajetória envolvida com esse mundo museal, ela começa a partir do momento em que eu trabalhei em um jornal local, né, circulação local, e ali eu comecei a fazer minhas primeiras produções literárias e de pesquisa, né, histórica. Quando eu comecei a produzir um quadro que justamente focava um determinado fato histórico ou determinado aspecto histórico da cidade, e comecei a explorar isso através de pesquisa e colocar no jornal para compartilhar com a comunidade. E isso deu uma certa repercussão na época. Foi numa época em que ainda não existiam redes sociais, então o jornal era bastante lido, e isso me encorajou naquela época a produzir meu primeiro livro, que foi o intitulado Tauapará, que justamente focalizava as populações remanescentes dos antigos engenhos que existiam no outro lado do Guajará-Mirim. E então, a partir daquilo, eu comecei a desenvolver esse trabalho constante de pesquisa, produção literária, e a ponto de eu ser convidado na ocasião em que o museu estava sendo articulada, né, essa criação do museu, lá pelo ano de 2003, eu fui convidado para compor a equipe que colaboraria para a implantação desse museu. E diante desse trabalho que eu estive envolvido, eu tive contato direto com a nossa coordenadora da época, que era a museóloga Rosa Reis, que tem uma extensa experiência na área museal. Ela é uma professora de História da Arte também, então através das orientações dela, até técnicas também, eu aprendi muito do que eu sei hoje em termos da minha atividade que eu exerço. E a partir do momento que o museu foi inaugurado, eu fui admitido na equipe de trabalho do museu, passei um bom tempo trabalhando neste museu, pelo menos uns 3, 4 anos. Posteriormente me afastei um pouco, porque eu tive outros trabalhos em outras cidades. E eu retornei já no ano de 2014, quando eu fui chamado, porque eu continuava sempre atuante no campo literário, no campo também de pesquisa histórica. Eu nunca deixei de fazer, né? Eu sempre estive exercitando essa minha função dentro do município, além do meu trabalho também de artista plástico, que já tem uma relevância aqui dentro. Então eu fui convidado naquele momento pelo prefeito da época para gerir o museu, para gerenciar o museu, e fui então nomeado diretor aí naquele momento, no ano de 2014, e fiquei até o ano de 2015, quando o museu teve que interromper as atividades devido ao estado do prédio, que ele estava sendo edificado na época, precisando parar para uma reforma, e o museu ficou fechado por um bom tempo, como muita gente sabe, pelo menos 9 anos ficou fechado. E recentemente o prefeito atual, já com pensamento de reinaugurar esse museu, né, reformar e reinaugurar o museu, a pessoa que ele pensou primeiro, segundo ele se manifestou, foi em mim. Me chamou e me convidou para agora não só para ser diretor do museu, mas além disso ele me incumbiu de fazer todo o processo de implantação do museu, de produção de pesquisa, produção de texto, articulação com vários outros pesquisadores, né, que nós temos aqui da cidade, para que a gente pudesse extrair do trabalho de cada um o
que é de mais relevante para contar a história da nossa cidade, do nosso município. E além disso, como também sou design gráfico, eu procurei observar bastante, né, outros locais, que eu visitei outros museus, não só no Pará, mas outros locais que eu tive a oportunidade de passar, para fazer uma observação, né, sobre formatos ideais, né, de design de museu, para ficar um formato fácil de compreender. Então nós chegamos nessa configuração que o museu tem hoje, né, que é fazer uma divisão através de períodos e uma linguagem bastante clara, né, acessível para atender vários públicos, vários níveis de instrução. O Museu Histórico de Bexiga, sabemos que foi inaugurado há pouco tempo. Ele apresentou algumas modificações em seu contexto, como exposição autoexplicativa, novos rastreios e temáticas, que atende uma demanda geral de visitantes. Porém, sabemos que atualmente há um número de pessoas e crianças neurodivergentes que frequentam esse tipo de espaço. E isso nós sabemos por conta da Lei Brasileira de Inclusão, né, da pessoa de deficiência, a Lei número 13.146, que assegura o direito de igualdade às demais pessoas e liberdade fundamental das pessoas com deficiência e visa uma inclusão social. Como o museu trabalha essa acessibilidade? Olha, a começar pelo projeto arquitetônico da nova configuração do prédio, eu acompanhei desde o princípio e eu sempre percebi que existia uma preocupação em fazer adaptações físicas, né, nessa reforma que possibilitasse pelo menos a acessibilidade de pessoas com deficiência, né. Eu tive a oportunidade, inclusive, de dar algumas sugestões na época, assim como outras pessoas também que vieram aqui, e após o museu ser inaugurado, nós convidamos, inclusive, algumas pessoas que são usuários de cadeira de roda, por exemplo, para estarem aqui e fazer uma visita como se estivesse fazendo uma visita comum, para detectar possíveis falhas, né, que a gente pudesse, de repente, corrigir. E, pelo menos, nós tivemos uma boa avaliação, né, dessa estrutura adaptada para esse público. Agora nós temos grandes desafios, porque nós temos também várias outras pessoas que precisam ter essa plena acessibilidade, não só na questão física, mas também em outros tipos de deficiência que as pessoas apresentam, né, como intelectuais, deficiências, de limitações, eu digo, né. Que isso já tem a ver mais mesmo com a equipe de trabalho, eu acho. As pessoas neurodivergentes que visitam o museu, elas têm facilidade de circular em todas as dependências do espaço livremente, levando em consideração a acessibilidade estrutural, física e sensorial? Como falei, a acessibilidade física, nós fizemos esse trabalho, né, de convidar várias pessoas, fizeram essa avaliação. Agora, nós temos outros desafios, né, outras maneiras de sanar, né, essas estruturas que precisam para atender esse público. E a gente conta muito com as pessoas que são agregadas à nossa equipe, como você, como a professora Stephanie, a Juliana, que também ela tem uma experiência em pedagogia. Então a gente procura aproveitar o máximo que pode o conhecimento, né, que vocês têm, da formação que vocês têm, que já é uma coisa mais específica nesse sentido, para que a gente possa amenizar, né, esses problemas e dar condição das pessoas terem uma plena acessibilidade para o museu à medida possível, à medida da estrutura que nós temos até agora. E qual a importância da inclusão para você, enquanto diretor do museu? Eu penso que a gente tem que buscar meios, né, dentro da nossa condição, para que todo mundo tenha esse acesso, né, à informação, à aquisição de conhecimento, dentro da possibilidade
de recursos que nós temos aqui, aproveitando que o conhecimento da equipe é agregado, né, para que a gente busque essas alternativas. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso, para que as pessoas tenham realmente esse acesso. Durante as atividades relacionadas à educação patrimonial nas áreas internas do museu, como que você percebe a permanência dessas pessoas neurodivergentes? Elas se interessam pelo contexto apresentado, a duração das visitas, estão de acordo com o tempo de permanência dentro do espaço delas? O que você me diz sobre essa questão? Olha, até a gente está aprendendo todo dia, né, a lidar com isso, é algo novo para a gente, inclusive para mim. Mas, assim, como o nosso museu é um museu que conta a história de um município que tem 409 anos, né, de conteúdo a se explorar, a se transmitir, nós temos, obviamente, no roteiro da nossa visitação, em sua maioria, né, um contexto histórico aprofundado para a gente transmitir para as turmas que vêm, né, sendo que a gente percebe que no nosso acervo existem vários elementos ali que chamam a atenção mais do que outros, principalmente desse público. A gente percebe que quando a gente, por exemplo, chega na área dos barcos, a gente percebe um pouco mais de interesse, porque o barco, a paisagem, né, que foi criada, aquele cenário, na verdade, remete à paisagem que eles se habituaram a ver através da cidade. E aquilo de repente chama a atenção por causa que eles estão vendo de perto algo que eles só veem de longe, os barcos, por exemplo. E eles ficam realmente explorando ali os pormenores. E quando a gente chega também na área do patrimônio cultural e material, a gente percebe um maior interesse também, principalmente quando, por exemplo, na pintura da Martita Pereira. A gente percebe quando a gente conta a história da Martita Pereira, que já é um modo de contar a história já um pouco diferente do que a gente vem trazendo desde lá no começo do período imperial, colonial. Então, quando a gente conta a história da Martita Pereira de uma maneira simplificada, que aguça, né, aquele universo do conto da fantasia, a gente percebe um maior interesse, né, uma maior participação, aproximação, e a gente percebe a curiosidade sobre os elementos que estão ali. E além disso, a gente, através das exposições que nós estamos sempre elaborando, né, na galeria de mostras temporárias, seguindo até orientações das nossas pedagogas, né, a gente tem tentado colocar ali alguns elementos que possam ser manipuláveis, né. Inclusive, nós abrimos uma exposição recente e nós tínhamos esse pensamento de colocar ali alguns elementos que as crianças, principalmente, que fossem visitar, elas pudessem tocar, manusear, né, para compreender o funcionamento de determinados brinquedos que estão ali na exposição. Então, essas coisas a gente vai tentando se adaptar para possibilitar essa maior absorção de conhecimento por esse público que vem aqui, né? Só que nós sabemos que precisa de muita coisa, né, para ampliar mais essa comunicabilidade com esse público, né, ampliar mais essa relação com esse público, a começar pela nossa própria equipe, que precisa passar por treinamentos, né, que possa aprimorar mais essa comunicabilidade com esse público. Com relação à acessibilidade sensorial e cognitiva, o museu se encontra preparado para receber esse público que depende de métodos pedagógicos diferenciados para o desenvolvimento cultural inclusivo? Olha, eu conheço que não. Na verdade, o museu ele foi preparado fisicamente para receber pessoas com deficiência física, né, com limitações de locomoção. Nós percebemos isso e temos realmente uma estrutura até bem favorável para receber esse público, bem aprovada até por alguns. Mas com relação a outros tipos de limitações que as pessoas venham a ter, nós ainda temos muito ainda avançado a implantar
atividade no museu para melhorar nosso atendimento. O que tu espera desse projeto, desse início dessa pesquisa de letramento sociocultural, para trabalhar de uma forma diferenciada essas pessoas neurodivergentes dentro do museu, para que no futuro surja não só essa exclusão, mas a inclusão dessas pessoas também no meio cultural. Por quê? Porque o meio cultural ele também representa a identidade. E a identidade, ela representa não só uma pessoa típica, mas também a atípica. Né? Então, assim, esse projeto, ele busca muito isso. Ele vai para um outro caminho para que possa incluir essas pessoas, sabendo que o museu ele é um espaço de ambiente educacional não formal. E a gente precisa também fazer parte dessa educação dentro do município. Tu achas que esse projeto ele tem um viés de positividade, não só agora, mas principalmente no futuro? Com certeza. Isso vai ser como eu disse, o museu acaba sendo uma vitrine, né? Porque o museu é utilizado por várias instituições educacionais como uma ferramenta de educação alternativa, né? De atividades extra-classe e principalmente de atividades culturais. E hoje em dia a gente percebe que há uma grande mobilização social, né, em torno desse favorecimento para que as pessoas sejam cada vez mais incluídas, né, em tudo, né, principalmente em projetos culturais, que é o que o museu produz aqui. Então eu vejo como uma necessidade da gente buscar meios para fazer com que o museu seja essa referência não só de emanar conhecimento, mas também uma referência de atendimento a vários tipos de público com suas limitações. Então é isso, eu agradeço a sua disponibilidade, tá nos ajudando nessa pesquisa. A UEPA fica à disposição para que possa o atender de alguma forma didática e pedagógica, principalmente com essas pessoas que precisam estar nesse